Boa tarde, turma linda. Tudo bom? Vamos dar início à nossa aula de história? Faremos correção hoje. Terminamos o nosso caderno de história. Verdade. Peguem a apostila de vocês, na página 42, atividades. Use o que aprendeu. Leia o texto a seguir, depois responda ao que se pede. Se naquela época a movimentação era da Europa para as Américas, hoje é principalmente da América Latina, Ásia, África e leste europeu para os Estados Unidos, Canadá e Europa. Os Estados Unidos continuam recebendo cerca de 1 milhão de imigrantes por ano, o mesmo número de um século atrás. O impressionante é que esse número recorde de migrações ocorre no momento em que nunca houve tantas restrições para a entrada de estrangeiros nos países desenvolvidos. Na frase, se naquela época a movimentação era da Europa para as Américas, a que época o autor do texto se refere? Explique sua resposta. Refere-se aos grandes movimentos migratórios que ocorriam entre o fim do século XIX e o começo do século XX, quando trabalhadores europeus e asiáticos se dirigiam à América em busca de trabalho. Certo? Lembra que nós estudamos nessa unidade que no final do século XIX, começo do século XX, muitos imigrantes vinham para a Europa, principalmente aqui para o Brasil, em busca de trabalho? Então, ele estava se referindo a este período, tá bom? B. O autor do texto afirma que hoje há grandes movimentos migratórios no mundo. Porém, esse dado impressiona. Por quê? Porque hoje há muitas restrições que buscam evitar a entrada de estrangeiros em diversos países desenvolvidos. Os presidentes criam políticas que impedem a entrada desses imigrantes, e mesmo assim, existem muitas pessoas indo para esses países, certo? 2. Observe o quadro a seguir. Imigrantes no Brasil entre os anos 2000 e 2016. Quais países de origem? Bolívia, Haiti, Estados Unidos da América, Argentina, China, Colômbia, Portugal e Peru. E aqui a quantidade de pessoas que imigraram. Da Bolívia, 106 mil, do Haiti, 81,5 mil, dos Estados Unidos da América, 72,2 mil, da Argentina, 54,1 mil, da China, 49,4 mil, da Colômbia, 42,8 mil, de Portugal, 42,8 mil e do Peru, 35 mil. Com base nas informações do quadro, assinale V verdadeiro e F falso. Hoje, não há movimentos migratórios para o Brasil? As pessoas estão estabelecidas em suas terras de origem e não desejam sair delas? Falso, né? Não é isso que a gente viu no quadro. Muitas pessoas continuam vindo para o Brasil. O Brasil recebeu entre os anos 2000 e 2016 imigrantes de diversos países? Sim, é isso que mostra esta tabela aqui. Entre 2000 e 2016 recebemos muitos e muitos imigrantes, então é verdadeiro. Entre os anos 2000 e 2016, o maior número de imigrantes veio do Haiti? Vamos ver. Não, o maior número de imigrantes veio da Bolívia, 106 mil, que é mais que 81,5 mil. Algumas pessoas que migraram para o Brasil entre 2000 e 2016 vieram de lugares com culturas muito diferentes da nossa? Verdadeiro, isso é verdadeiríssimo. A cultura dessas pessoas é muito diferente da nossa. 3. Ainda sobre o quadro da página anterior, com a ajuda de um familiar, pesquise em sites confiáveis as respostas das seguintes perguntas. A. Que acontecimentos incentivaram a imigração de pessoas do Haiti? Em 2010, um terrível terremoto atingiu o Haiti, principalmente a capital, Porto Príncipe. As consequências desses desastres fizeram com que vários haitianos buscassem oportunidades em outros países, como o Brasil. Então, foi uma catástrofe natural ocorrida em 2010. B.
Na sua opinião, por que o Brasil é um país que sempre atraiu imigrantes ao longo da sua história? Pense um pouco sobre tudo que a gente estudou no nosso caderno, né? A colonização como um dos fatores que atraíram imigrantes, além da extensão do território, as oportunidades de trabalho, as leis de incentivo e a ausência de guerras e de desastres ambientais no país. Percebam que aqui a gente não tem furacão, a gente não tem tornado, nós temos políticas que auxiliam essas pessoas que vêm de fora, nós tivemos incentivo do governo durante um bom período para que as pessoas viessem trabalhar aqui. Então, é um conjunto de coisas. Ou para fazer mais, Tia Edna está fazendo a correção conforme vocês me enviam a história em quadrinhos. Tá certo? E por último, mais um desafio. Sobre a história das migrações internas no Brasil, assinar a alternativa correta. A. Um dos movimentos migratórios mais significativos é o das pessoas que saíram do Nordeste em direção ao Sudeste, em um fluxo iniciado a partir da década de 1950 até aproximadamente a década de 1980. Essa está certa, gente. Assinarem esta alternativa. Vamos ver as demais. B. As cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, a partir da década de 1950, passaram a enviar grande número de homens e mulheres trabalhadores para os estados da região Nordeste? Não, eles não enviaram, eles receberam, então essa não pode ser. C. Os trabalhadores da região Nordeste que se deslocaram para o Sudeste entre as décadas de 1950 e 1980 trabalharam exclusivamente na zona rural? Não, eles vieram trabalhar nas indústrias, na construção civil, então não pode ser. D. Os trabalhadores da região Norte e Sul fugiram da situação de pobreza em que se encontravam e da seca, deslocando-se para o Sudeste entre as décadas de 1950 e 1970? Norte e Sul? Não, essa também não pode ser. Então é a alternativa A. Agora nós faremos juntos o lembrando da página 46. Lembrando, aprendi que a palavra migrante é usada para tratar das pessoas que se deslocaram entre os territórios, seja para outros países ou dentro deles. Quando a gente fala de migrante, a gente está falando das pessoas que estão se deslocando, certo? Pode ser dentro do próprio território ou não. O imigrante é aquele que chega a um território novo, com o objetivo de passar a viver nele. Então, o imigrante é o que chega no território novo. Quando ele chega, ele é um imigrante no território novo. Por fim, a palavra emigrante refere-se às pessoas que saem de um local para viver em outro. Quando a pessoa sai de onde ela vive para outro lugar, ela é um emigrante. Quando ela chega naquele lugar, ela é um imigrante. Entenderam a diferença? Imigrante, a gente trata das pessoas que estão circulando, pode ser dentro do próprio país ou fora dele. Entre o fim do século XIX e o início do século XX, o governo do Brasil e os fazendeiros de café incentivaram a vinda de imigrantes europeus e asiáticos para o Brasil. Lembra que nós vimos que os produtores de café e o governo brasileiro faziam até propaganda fora, em outros países, para que essas pessoas viessem para o Brasil trabalhar no café, certo? Essas pessoas vieram para cá para trabalhar nas lavouras, na condição de trabalhadores assalariados, porque estavam chegando ao fim a escravidão, então precisavam de trabalhadores nas lavouras. Aprendi também que o termo refugiados se refere às pessoas que são forçadas a deixar sua terra de origem e partir em direção a outro lugar. Entre os motivos que fazem com que os refugiados precisem se deslocar estão as guerras, os desastres naturais e as perseguições políticas em seus países de origem. Hoje, problemas como a pobreza, a falta de emprego e de moradias e as más condições de saúde fazem com que as pessoas decidam migrar. Na atualidade,
A rapidez e a facilidade no deslocamento é um fator que contribui para um maior número de migrações. A facilidade nas comunicações, como a internet, os telefones celulares, por exemplo, também incentiva as migrações, em parte porque as notícias sobre as vagas de trabalho e as oportunidades de estudo nos locais de destino das pessoas que querem migrar circulam rapidamente. Lembra que eu até comentei do meu sobrinho que foi morar lá na Alemanha? Porque através da internet a empresa de lá teve acesso ao currículo dele. Então os meios de comunicação facilitam, né? Para que as pessoas saibam de vaga de emprego, de melhores oportunidades de estudo e que essa migração ocorra. Também aprendi que no final do século XIX, parte da população do Nordeste, em especial do estado do Ceará, migrou para a região norte em direção à Amazônia para trabalhar na extração do látex. Caso tenha ficado com alguma dúvida, já sabe, me procurem através do WhatsApp da escola. Um beijo para vocês e até a próxima aula, meus amores.